Agora nós vamos falar da legislação, ou seja, da política pública ligada à educação inclusiva, que tem a ver com a legislação. Bom, a sociedade em si veio tratando os deficientes de maneira muito diferenciada ao longo do tempo, ao longo dos anos. E, para a sorte nossa e para a sorte de todas as pessoas com alguma necessidade de educação específica, ela veio tomando consciência da necessidade do respeito por essas pessoas e da necessidade de entender que essas pessoas têm os mesmos direitos que todas as outras e que, por isso, a educação é que tinha que se transformar para se adaptar a essas pessoas e não essas pessoas terem que se transformar para se adaptar à educação. Com isso, então, com essa nova filosofia social, né, nova forma de ver o outro, de ver o diferente, surgiu a ideia de que nós temos, então, que dar todas as oportunidades aos deficientes. Bom, os deficientes estavam sendo tratados em escolas especializadas, muito bem tratados, por sinal, mas algumas coisas não estavam saindo bem. Que era o quê? Eles não se desenvolviam tão bem na relação com as pessoas, pelo fato de não ter esse costume, estão cercados apenas de pessoas com as mesmas deficiências que eles, e além de tudo, eles não tinham um desenvolvimento tão fácil, muita coisa levava muito tempo para se desenvolver. E isso começou a ser notado quando algumas dessas pessoas deficientes tinham convivência frequente com pessoas neurotípicas da mesma idade, pessoas com muitos primos, etc., coisas assim. Aí viu-se, alguma coisa está errada. E percebeu-se que por causa dos neurônios espelho, que eu falo sempre nas minhas palestras, vídeos, etc., estarem verificando todas as pessoas que estão em volta de nós e estarem fazendo comparação conosco, aí o nosso próprio cérebro, com os nossos próprios neurônios espelho, detectam o que os outros conseguem que nós não conseguimos e considera isso como defeito nosso. Então o sistema límbico é avisado e ele vai começar a fazer um trabalho que nenhum médico consegue, só ele mesmo, de tentar corrigir todos os nossos defeitos, que ele considerou como defeitos. Mas isso então só vai acontecer se eu, por exemplo, deficiente, estiver junto com uma porção de colegas não deficientes. Então, isso só ocorrerá se esse deficiente estiver numa sala comum e com colegas neurotípicos. Por isso surgiu a ideia de incluir os alunos deficientes nas salas de aula comuns. Deu muita polêmica, como dá até hoje, porque muita gente não consegue entender essa necessidade de respeito, e muita gente acha que não sabe como fazer, mas existe a necessidade e veio então a legislação para tornar isso obrigatório. O ideal é que não fosse nem obrigatório, que todos sentissem que isso é uma obrigação moral e que fizessem todas as coisas que são necessárias, tipo adaptação de currículo, adaptação de conteúdo, mudança de currículo, para atender aquela pessoa na sua individualidade. Mas isso não é real, isso não ocorre, então houve a necessidade de uma legislação específica. Então, a política pública tendeu para essa proteção e surgiram as leis de proteção às pessoas com necessidades educacionais específicas. No processo educacional, surgiu então a Lei Brasileira de Inclusão, que na parte educacional é muito clara em tudo aquilo que deve ser feito numa escola comum, numa sala de aula comum. Então, a política pública tem uma tendência e essa tendência vai mudando ao longo do tempo. A atual é a proteção total às pessoas com deficiência, para que elas tenham os mesmos direitos que as pessoas neurotípicas e para que elas possam estar numa sala de aula comum se desenvolvendo da mesma forma que todos os seus colegas. Então, como isso, bastaria falar, pela legislação atual, queremos que todas as pessoas sejam respeitadas nos seus direitos e sejam matriculadas com colegas, preferencialmente da mesma idade. Bastava dizer isso. Tá? E, na realidade, a Lei Brasileira de Inclusão fala alguma coisa a mais além disso. Ela dá algumas especificidades
que na realidade seria necessário apenas as legislações estaduais, municipais e até os próprios projetos políticos pedagógicos de dentro das escolas. Porque assim é que a política funciona. A política dá a diretriz geral. A partir dessa diretriz geral, aí as determinações específicas de como fazer aquilo funcionar cabe aos estados, aos municípios e às próprias escolas. E os estados, os estados principalmente, elaboraram as suas diretrizes, suas manuais de educação inclusiva, que é o processo legislativo, e as escolas são obrigadas, então, a adaptar os seus projetos político-pedagógicos para cumprir todas as determinações dessa legislação. Tá? Então, esse processo da política pública, desde o início até a base, ele tem esse procedimento. Agora vamos ver as coisas importantes disso. Então, os legisladores colocaram o principal, a legisladora estadual fez as especificações para as características do seu estado. Alguns municípios fizeram nos seus conselhos municipais as adaptações específicas para os seus municípios e algumas escolas, todas as escolas, fizeram nos seus projetos político-pedagógicos as adaptações para a comunidade escolar, a sua comunidade escolar. Pronto. Agora vamos chegar ao final para ver como a gente volta para o início. O final é o quê? O professor, em sala de aula, cumprindo tudo aquilo que foi determinado naquelas legislações todas, a federal, a estadual, a municipal e a do seu projeto político-pedagógico. Aí, de repente, ele está atendendo na sua sala de aula e ele verifica que para ele atender aquele aluno especial, ou seja, para ele garantir a aprendizagem de todos os seus alunos, alguma coisa que ele quer fazer não está sendo permitido pelo projeto político-pedagógico da escola. Aí ele vai, obviamente ele é obrigado a fazer isso, ele não sabe que pode fazer isso, mas ele pode e deve. Ele vai à escola, ao diretor, à diretoria da escola e diz: para que nós possamos desenvolver corretamente alunos X, Y e Z, nós não podemos fazer aquilo que está sendo determinado no nosso projeto político-pedagógico, que é, por exemplo, vamos dar um exemplo claro, fazer a mesma prova para todos os alunos, fazer a mesma tarefa de casa para todos os alunos, passar o mesmo dever de casa, fazer a mesma tarefa escolar para todos os alunos. Eu não posso fazer isso, não posso cumprir essa determinação. Por quê? Se eu cumprir essa determinação, o meu aluno que tem autismo, aliás, que tem uma deficiência intelectual, ele não vai entender nada do que eu vou passar para ele, ele vai baixar a autoestima dele, vai aumentar os seus sintomas e ele nunca mais vai crescer na vida. Então nós temos que, aí o diretor diz, mas o que a gente tem que fazer? Nós temos que adaptar o conteúdo para ele. Ele pode ter aula do mesmo tema, mas ele não pode ter no mesmo nível dos outros, tem que fazer no nível diferente dele, eu tenho que avaliar ele no nível dele, e a escola tem que permitir isso. Aí a escola vai ter que estudar e adaptar o seu projeto político-pedagógico para permitir isso. Aí a escola vai e diz, não, mas eu não posso fazer isso, que a legislação municipal não deixa. Então tem que levar a legislação municipal ao Conselho Municipal ou à Secretaria Municipal de Educação e dizer, eu tenho que mudar a legislação municipal, porque na minha escola eu preciso atender esse aluno assim assado. Aí a municipal diz, mas eu não posso porque a legislação estadual não permite, então tem que mudar a legislação estadual. E se a estadual dizer, mas o MEC não permite, então tem que mudar a legislação federal. É assim que funciona, tem que mudar mesmo, nós não podemos prejudicar o aluno. Só que isso que eu estou falando não acontece o tempo todo. Acontecem alguns detalhes. Esse que eu falei, não, porque esse está determinado desde a federal até a estadual. Pode não estar nas municipais e das escolas, mas está determinado muito bem, tanto na federal como na estadual. Então a política pública hoje é não prejudicar o aluno, colocá-lo para ele ter autoestima elevada o tempo todo e se desenvolver o máximo que ele puder dentro do seu nível. É exatamente isso. Então, essa é a tendência da política pública hoje. Se alguma legislação não permite que nós façamos essas adaptações de conteúdo, de currículo, de tarefa, de prova, de avaliação, ou eu não entendi a legislação ou a legislação está errada.
Então nós temos que entender qual é a política pública do momento. É prejudicar o aluno e excluí-lo ou é aproveitar esse aluno e desenvolvê-lo? Se é aproveitar esse aluno e desenvolvê-lo, eu que não entendi a legislação, porque a política pública é essa. E se eu entendi e ela está me proibindo, eu tenho que fazer, então, numa conselho de classe, uma ata de conselho de classe, com todas as justificativas, para apresentar isso a quem de direito? Quem? Se eu sou escola, ao município. Se eu sou município, ao Estado. Se eu sou Estado, ao MEC, ao Conselho Nacional de Educação. Então, deu para entender? O que nós temos que ver é o seguinte: qual é a política pública atual de educação inclusiva? Incluir o deficiente de maneira que ele se sinta igual, que ele se sinta aprendendo todos os dias alguma coisa a partir do ponto que ele sabe, e que todo o aprendizado dele, todas as provas dele, todas as tarefas dele, tudo que está sendo passado para ele, seja passado no seu nível intelectual. E que ele esteja se sentindo bem na sala de aula. Então ele tem que estar incluído junto com colegas, preferencialmente da sua idade. Isso na educação básica, né? Quando chega no ensino superior não precisa mais. Até no ensino médio, por exemplo, a partir do terceiro ano, segundo, terceiro ano já não precisa mais, já pode ter gente mais velha. Mas no ensino fundamental, obrigatoriamente, ele tem que estar com crianças, com alunos da mesma idade, porque a diferença de idade da educação infantil e ensino fundamental, seja anos iniciais ou anos finais, faz muita diferença. A partir do ensino médio, ensino superior e tecnológico, isso já não faz diferença. Okay? Então, essa é a importância de nós entendermos as políticas públicas para nós podermos estudar e analisar as legislações pertinentes e saber se nós estamos achando que alguma coisa está proibindo nós fazermos algo que vai ajudar o aluno em vez de prejudicar, se nós estamos proibidos de fazer isso, ou nós não entendemos a legislação, ou a legislação está errada, porque a política pública não é prejudicar o aluno. A política pública de inclusão hoje é incluir o aluno, desenvolver a sua autonomia, seus conhecimentos, tá? E sua criatividade, inventividade, descoberta, para que ele seja desenvolvido, inclusive, a parte laboral dele. Ok? Então, essa é a nossa análise sobre as políticas públicas de educação inclusiva.